Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e eu te ajudo a entender os métodos de ataques dos hackers e como se defender. Você está no podcast Blue Team Academy e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a profissão do arquiteto de segurança da informação. O que faz esse cara, como que você pode se planejar para se tornar um arquiteto de segurança da informação, como você pode estudar para isso e alcançar essa vaga aí, que tem muito mais oportunidades de trabalho do que a vaga de pentester, por exemplo, que é o que todo mundo procura, deseja. Então vamos falar aí sobre esta profissão. Mas antes da gente começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir aqui o meu perfil para não perder nenhum conteúdo novo que a gente publica todas as semanas. E aqui nessa rede social onde você está me assistindo, ou em outras redes, se você preferir, no YouTube, no LinkedIn, no Twitter, no Kicks, no Rumble, a gente publica em várias mídias sociais. Então fique à vontade para assistir aonde você prefere assistir. E aqui no link embaixo desse vídeo eu deixo aqui para vocês na descrição um link para você baixar o nosso novo e-book Conquiste a sua vaga em segurança da informação. Você baixa esse e-book gratuitamente, deixa seu e-mail para que a gente possa então enviar nossas newsletters para você também sobre novidades da área de segurança da informação e vagas da área de segurança da informação, bem como os vídeos que nós publicamos aqui todas as semanas, ok? Então vamos para a nossa vinheta e depois a gente começa o nosso conteúdo principal. Muito bem, estamos de volta. Bom, pessoal, o que faz o arquiteto de segurança da informação? Talvez esse termo seja novo para muitos de vocês, mas dentro da área de segurança da informação existem várias oportunidades de trabalho, existem várias vagas e existem várias áreas diferentes que você pode vir a trabalhar. Não necessariamente sendo um analista, sendo um consultor. Você não precisa ficar preso somente à área de operações de segurança, que são os SOCs, ou em outras áreas mais específicas, por exemplo, suporte ou alguma coisa assim. Entre elas existe a vaga, o trabalho do arquiteto de segurança. O arquiteto ele tem a responsabilidade de avaliar novas soluções da empresa, por exemplo, um novo site que vai entrar na empresa, ou uma nova aplicação que vai ser desenvolvida e instalada na empresa, mesmo que seja uma aplicação de mercado, mesmo que seja uma aplicação customizada, desenvolvida internamente, o arquiteto de segurança ele vai trabalhar para avaliar esse ativo novo e preparar a empresa em termos de segurança. Então, é uma vaga mais técnica, mas por outro lado também precisa ter um perfil de negócios, também precisa ter um conhecimento de comunicação, aqueles habilidades, que nós chamamos habilidades de comunicação, habilidades de negociação para se trabalhar com isso. E é muito interessante o trabalho do arquiteto, porque ele vai estar à frente de todos os novos projetos de tecnologia da empresa, ele vai estar à frente de novos produtos que a empresa queira criar, publicar e colocar no mercado. Sempre o arquiteto ele é provavelmente o primeiro contato de segurança da informação dentro dos negócios da empresa, certo? Então, essa vaga, ela, como vocês podem presumir, não é para um iniciante na área de cibersegurança. Mas, Fábio, você é um canal que fala para pessoas que estão começando na área de segurança. Por que você trouxe esse tema para nós? É porque dentro da sua carreira em segurança da informação, muitas vezes você deve planejar com antecedência aquilo que você quer trabalhar no futuro. E começar a divulgar esse tema, você começar a se preparar, se você
se familiarizar com a vaga, né, com a oportunidade, você já começar o seu planejamento, mesmo que você está iniciando hoje a sua carreira em segurança da informação, vai te facilitar em muitos momentos e vai te preparar corretamente para quando você tiver a oportunidade de ser um arquiteto ou de desempenhar o papel de um arquiteto. E como é um profissional de grande experiência, como é um profissional que precisa ter conhecimentos específicos, vocês podem acreditar em mim que é difícil ter um profissional desse disponível no mercado. Então, as empresas normalmente elas formam estes profissionais internamente, dando a estes profissionais, aos profissionais mais novos, por exemplo, as oportunidades de se tornarem um arquiteto de segurança da informação. E uma vez que você já desempenhou esse papel, você já se consolidou nesse cargo, né, você já tem todos os conhecimentos necessários, tudo, aí é óbvio que fica mais fácil para você, por exemplo, sair de uma empresa e ir para outra já no cargo de arquiteto de segurança, certo? Então, por isso que é importante nós falarmos desde o início da sua carreira sobre esse tema, porque você consegue já colocar em prática, já definir um roadmap, né, uma estrutura para os seus conhecimentos, de forma que você venha a acumular esses conhecimentos conforme o tempo. E quais são esses conhecimentos? Muito bem, um profissional, um arquiteto de segurança da informação, ele precisa trabalhar muito a estrutura de tecnologia, os softwares. Então, é esperado de um arquiteto de segurança da informação que ele tenha conhecimentos profundos em redes de computadores, na parte de infraestrutura, arquitetura de soluções de tecnologia, como, por exemplo, servidores web, servidores de aplicação, hardware de rede, como você construir uma arquitetura baseada em múltiplos componentes, alta disponibilidade. Então, tudo isso é esperado de um arquiteto. Por quê? Hoje, na tecnologia, quando você vai implementar uma solução num ambiente corporativo, os profissionais de tecnologia eles já fazem parte do trabalho da segurança, que é principalmente nessa parte de alta disponibilidade. Só que não é só isso, não se resume a isso a segurança da informação, como vocês devem saber, vocês que já nos acompanham aqui nas mídias. O trabalho, por exemplo, de um arquiteto vai além na parte, quando ele trabalha a estrutura da tecnologia, ele vai se preocupar, por exemplo, como que está configurada a criptografia dos dados entre o servidor de aplicação e o banco de dados. Talvez quem está desenvolvendo a aplicação ou quem está implementando uma aplicação, como por exemplo um SAP, que você pega já de mercado, já pega pronto, o profissional de tecnologia, um arquiteto de tecnologia comum, que não é de segurança da informação, ele simplesmente vai instalar, ele vai se preocupar um pouco ali, obviamente, com a parte de resiliência, né, de tolerância a falhas, mas ele não vai se preocupar com a parte de criptografia, ele não vai se preocupar com a concessão de acessos. E é nesse ponto que os atacantes têm sucesso. Eles vão exatamente nos pontos aonde a tecnologia deixa a desejar. São pontos onde a tecnologia não vai, se não for um arquiteto de segurança. Então, cada vez mais, as empresas estão percebendo este problema e contratando profissionais capacitados em segurança da informação que tenham conhecimentos também da arquitetura de tecnologia da informação para desempenhar esse papel e cuidar destes softwares. Um outro ponto onde o arquiteto de segurança também vai trabalhar bastante
é na avaliação de riscos e vulnerabilidades, mas do lado técnico. A gente tem, dentro da segurança da informação, já um departamento que vai cuidar de avaliação de riscos, que é o GRC. A parte de operações, que vai cuidar das vulnerabilidades, né? Mas, em certos momentos, principalmente quando você está cuidando de um projeto novo, uma solução nova, é importante que o arquiteto de segurança da informação ele avalie, então, os riscos inerentes daquela nova solução e as vulnerabilidades específicas daquela nova solução que estamos implementando ali. Não tem que esperar o negócio ir para a produção para depois o outro time vir a cuidar. O arquiteto ele vai cuidar da avaliação de riscos e vulnerabilidades enquanto nós estamos planejando ou desenhando a solução. E por que nós dizemos isso? Porque é muito mais barato para a empresa investir ou trabalhar a segurança de certos pontos quando o projeto ainda está em desenvolvimento. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que nós estamos desenvolvendo um sistema complexo dentro da nossa própria empresa. Veio o time dos desenvolvedores, eles receberam todas as listas de requisitos e aí eles foram lá e desenharam o banco de dados, que é uma das primeiras coisas que você faz. E depois eles desenvolveram o sistema em cima deste banco de dados, conforme essa estrutura de banco de dados está lá. E eles não receberam como requisitos que certos atributos de um cliente, como por exemplo, data de nascimento, telefone e endereço de e-mail, não poderiam ficar em texto limpo dentro do banco de dados. Eles acreditaram que a segurança do sistema gerenciador de banco de dados, que é o Oracle, ou SQL Server, ou MySQL, era suficiente para garantir a segurança daquela informação. E aí chega o jurídico, com o projeto já quase terminando, o software quase terminando, chega o jurídico e fala assim, não, se não tiver os campos de telefone, e-mail e data de nascimento dos clientes não forem criptografados, nós poderemos ter problemas jurídicos. Pode vir uma multa, nós não vamos estar atendendo a LGPD. Quanto que você acha que é o custo de uma empresa para mudar toda a administração desses 3 atributos que agora serão criptografados no banco de dados? Quanto você acha que vai custar para mudar dentro de um software que já está quase pronto? É muito mais caro você corrigir um problema ou introduzir uma nova funcionalidade quando o produto já está praticamente pronto do que você ter contratado um arquiteto de segurança lá no começo e ele olhar e falar assim, gente, olha, tá vendo esses campos aqui? Provavelmente a LGPD vai pedir que esses campos sejam criptografados. Vamos checar com o jurídico? Vamos avaliar isso? Que tal se a gente colocar aqui uma criptografia? Ou podemos colocar aqui desenhar uma API que vai receber o dado, já vai encriptar e guardar no banco e quando essa mesma API for solicitada, ela faz a decriptografia e já devolve para a aplicação já o dado decriptografado. Então, são coisas que o arquiteto de segurança ele pode pensar em tempo de projeto, fazendo essa avaliação de riscos, fazendo essa avaliação de vulnerabilidades desde o começo do projeto, para que ele seja desenhado, planejado, construído da forma correta, da forma mais segura. Então é para isso, por exemplo, que nós colocamos arquitetos de segurança da informação em projetos que estão criando novos produtos, novas funcionalidades, novos sistemas, desenvolvendo novos sistemas, para que nós consigamos desenhar desde o início um projeto seguro e menos vulnerável. Para você se tornar um arquiteto de segurança, provavelmente algumas empresas vão lhe pedir certificações profissionais. E dentre as que eu pesquisei aqui, de todas as vagas de arquiteto
que tem hoje, no tempo de gravação desse vídeo, eu verifiquei que a maioria delas deseja profissionais, não é obrigatório, é desejável. E sempre que for desejável, é bom você ter para que você se destaque perante a outros candidatos. Tá? Não é que seja obrigatório, mas eles pedem, uma das primeiras certificações é a TOGAF. TOGAF é da Open Architecture, é uma organização de tecnologia que não tem o viés de segurança da informação, eles têm um framework de arquitetura de sistemas, seja para você desenvolver um sistema ou para você utilizar um sistema de mercado, um sistema adquirido, um sistema comprado como SAP, como Microsoft Dynamics, como os softwares de mercado, TOTUS. Então você tem o TOGAF, que é uma das certificações. Eu já cheguei a ler os manuais e os documentos da TOGAF, porque no passado eu já cheguei a trabalhar como arquiteto de segurança e para mim não fez muito sentido, porque justamente como é uma certificação mais voltada à arquitetura de tecnologia, ela fala muito pouco, ela cobre muito pouco da área de segurança da informação. E eu pessoalmente, aí essa é a minha opinião, talvez você tenha uma opinião diferenciada, mas eu pessoalmente acho que existem outras certificações de segurança da informação que são mais específicas e então seriam melhores do que a TOGAF. Mas, se você tem a oportunidade de estudar e ter a certificação TOGAF, é uma das certificações que vai te colocar no mercado então de arquitetura de segurança da informação, ou pelo menos vai te dar o embasamento necessário. Tá? Eles têm, para não dizer que eles não falam nada de segurança da informação, eles têm sim uma documentação no site deles, onde eles fazem uma analogia, não é a palavra correta, mas eles fazem um comparativo ou um mapeamento do framework de arquitetura deles com as requisições de segurança da informação. Por exemplo, trabalhar controle de acesso dentro de uma aplicação, trabalhar criptografia dos dados dentro de uma aplicação, a segurança dos dados, trabalhar a comunicação entre componentes de uma arquitetura, e aí eles vão colocando pontos aonde você precisa focar de segurança. Só que a TOGAF, ela não vai te ensinar as técnicas, não vai te explicar o que é criptografia, não é uma certificação técnica. Ela vai te dar meios de como você pode desenvolver uma arquitetura de software melhor. A outra certificação que eu comento, que também serve para isso e muitas vagas pedem, é o CISM, o CISM da ISACA. E o CISM, ele é a certificação de gerenciamento de segurança. Mas por que muitas empresas pedem essa certificação se ela é de gerenciamento de segurança? Porque dentro do conteúdo da certificação CISM tem uma parte de arquitetura. Então ali você vai desenvolver um pouco mais da técnica, vai desenvolver a parte principalmente de análise de riscos e vulnerabilidades de soluções novas. Então, dá uma boa ênfase para você ser um arquiteto de segurança. Tá? E por último, e aí é a certificação que eu acredito que seja a mais ideal para você ter, se você quer ser um arquiteto de segurança, é o ISAP da IC Square, da ISC2. O ISAP, antigamente, ele era uma certificação que era, como se diz, uma pós-graduação do CISP. Então, para você se candidatar ao ISAP, você primeiro precisaria ter adquirido, concluído, obtido a certificação CISP. Assim como eu sou certificado CISP, eu posso ir a um exame do ISAP
prestar o exame, eu vou ganhar um terceiro diploma como esses aqui, que é o diploma do ISAP, que é o de arquitetura, né? Um profissional de arquitetura de segurança da informação certificado. E o conteúdo deste, eu até tenho aqui o CBK, né? Que é o mais antigo, ainda é o atual, mas ele já não reflete a prova do ISAP. Eu já li todo esse manual e não obtive a minha certificação ainda. Mas está entre as certificações que eu ainda quero obter. E o ISAP, agora, ele mudou, ele não tem mais o pré-requisito de ser CISP. Qualquer profissional de segurança da informação que atenda aos requisitos do ISAP pode tentar a prova do ISAP e ter a certificação ISAP de arquitetura. Então, não é mais obrigatório ter o CISP. Se você for olhar a lista dos requisitos, não é mais obrigatório ter o CISP. Então, a partir de agora, o que a ASC Square quer ou sinaliza para o mercado? Que ela tem a necessidade de formar novos arquitetos e ela não tem mais essa barreira de ser já um profissional CISP. Então, qualquer profissional que seja da área de software, seja da área de infraestrutura, que às vezes não queria fazer a certificação CISP, porque, por exemplo, para o CISP, você precisa estudar coisas que às vezes não tem nada a ver com o seu trabalho de arquiteto. Como, por exemplo, a parte de forense computacional, que caía na prova, que são leis do mercado americano. Até para nós, aqui no Brasil, não faz sentido, mas as pessoas estudam porque, como é uma certificação internacional, e é a mesma certificação, ela vale aqui no Brasil, ela vale nos Estados Unidos, é óbvio que a empresa pode cobrar isso dentro da certificação, a gente estuda, passa na prova, né? E você pode trabalhar nos Estados Unidos tendo essa certificação, né? Então, eu tenho conhecimento de como funciona a legislação americana sobre a parte de busca e apreensão de dados, de computadores e tudo mais. Então, isso é um detalhe, por exemplo, que tem na prova do CISP. E às vezes um arquiteto de segurança da informação não precisa saber disso. Então, a barreira de ser CISP para ter a certificação ISAP talvez fosse muito grande. E a IC Square, então, eliminou essa barreira para que nós possamos ter mais e mais profissionais arquitetos certificados, então, pela IC Square, ok? E aí, gente, para se formar como um arquiteto de segurança, no Brasil e até mesmo lá nos Estados Unidos, não tem uma graduação específica, não tem cursos específicos. Aqui no Brasil, mais ainda, nós não temos uma pós-graduação específica em arquitetura de segurança, que você tem a arquitetura de tecnologia, que aí uma das disciplinas é a área de segurança. Eu mesmo, por exemplo, fui professor da Impacta, aqui em São Paulo, e eu fazia, né, eu ministrava a disciplina de segurança da informação para a pós-graduação de arquitetura. Então, vários dos meus alunos ali, eles até começaram a gostar mais da área de segurança da informação depois que passaram pela minha disciplina, e 2 ou 3 ali foram realmente para a área de segurança da informação. Mas a maioria das pós-graduações que nós temos, as especializações, elas vão tratar então de uma arquitetura de tecnologia, não só a arquitetura de segurança da informação. E aí é óbvio, né? Não preciso dizer, mas é óbvio que você ter algumas horas de segurança da informação dentro de um curso que o total de horas são 320, eu acho que de segurança eram 16 horas. É diferente de você, se você tivesse uma especialização específica em arquitetura de segurança, né? Infelizmente, nós não temos, e a maneira como nós temos para nos prepararmos para essas certificações, para os cargos, é na prática. É sabendo, é conhecendo, é trabalhando na área de segurança da informação, para depois você acumular esses conhecimentos,
necessários em infraestrutura, em software, em tratamento de dados, em risco, vulnerabilidade. Aí você soma com essas certificações como a ISAP, como a TOGAF, como o SISME, para que você tenha, então, todos os requisitos necessários para desempenhar bem essa atividade. Então não tem como você estudar. E é por isso que eu falo que se você está em começo de carreira, Fábio, eu comecei agora na área de segurança, comecei menos de um ano na área de segurança. Você não vai imediatamente para uma área, uma vaga de arquiteto de segurança. Você vai precisar acumular essa experiência, porque os headhunters, as empresas que oferecem essas vagas, já estão cansados de saber que não existe um arquiteto de segurança com 1 ano, 2 anos de experiência. Ele vai precisar acumular aí, no mínimo, uns 5 anos de experiência para começar a desempenhar bem o papel de arquiteto. Ah, mas tem uma pessoa, outra pessoa, que tem 2 anos de segurança da informação e já virou um arquiteto de segurança. Não significa que ele virou ou ela virou um arquiteto de segurança, que a maioria de vocês vai conseguir passar neste filtro e conseguir a sua vaga. Então aqui eu prezo para falar para vocês a realidade. Se vocês querem ouvir, qualquer pessoa pode ser um arquiteto de segurança e quiser seguir esse conselho, pode seguir o conselho de outras pessoas. Eu não vou te dar esse conselho. Para mim, eu acho que você precisa ter bastante experiência na área de segurança da informação, pelo menos aí uns 5 anos, para você poder desempenhar bem esse papel de arquiteto, né? E por onde que eu começo, então, a estudar? Bom, você vai, como eu disse, precisar ter vários conhecimentos de diferentes áreas. Então, é interessante, por exemplo, você pegar o conteúdo das provas do ISAP, o conteúdo do TOGAF e começar a ler esse material. Ler sobre arquitetura de tecnologia, arquitetura de software, para você, primeiro, se acostumar com certos termos da área de tecnologia e depois começar a associar. Neste momento que a tecnologia estiver pensando isso, o que de segurança eu consigo encaixar nesse momento? Por exemplo, quando um software novo vai ser desenvolvido, eles fazem uma análise de requisitos, uma análise e montam um dicionário de dados. Essa é uma etapa de arquitetura de software, em arquitetura de tecnologia. E aí, nesse momento que você vai pensar com a cabeça de segurança da informação, com a sua experiência em segurança da informação, e falar, bom, o que nesse momento eu posso incluir de segurança? O que eu posso colocar aqui que vai fazer esse software ficar mais seguro? Né? É aquele security by design, que eu já falei várias vezes, já dei palestras, vocês já devem ter ouvido aqui no canal. Então você tem que começar a colocar estes itens dentro do seu trabalho e começar a refletir como isso vai fazer a diferença para você. E agora, 4 passos para você começar hoje mesmo a pensar na sua carreira de arquiteto de segurança. Primeiro, veja as vagas atuais e entenda o que pede essas vagas. Mas Fábio, eu não vou me candidatar agora. Não disse isso, você não vai se candidatar agora. Mas avalie o que pede para o profissional, um arquiteto de segurança da informação, o que hoje a vaga está pedindo. Conhecimento do quê? Conhecimento de redes, de dados, de Scrum, de gerência de projeto, de comunicação. E isso você já vai começar a fazer uma análise pessoal. Isso eu já sei, isso eu preciso melhorar, isso eu preciso aprender. Aí você vai entender estes assuntos, vai pesquisar sobre ele e vai estudar estes assuntos. E aí você vai buscar livros, você vai buscar talvez um livro que ofereça suporte ou ensine, né, como este aqui, né, que eu mostrei para vocês, que é preparatório para o exame do ISAP, e vai começar a ler esses mesmos assuntos nos livros. Terceiro passo, você vai se envolver no seu trabalho atual, você vai começar a colocar em prática esses conhecimentos. Você vai começar a ajudar os arquitetos de tecnologia trazendo ideias de segurança. Mas eu não trabalho com essa área direto, eu trabalho com outra área. Então você vai tentar encaixar isso dentro do seu trabalho.
né? Como você pode planejar a segurança com antecedência em qualquer coisa que você faça ali. Então é tentar colocar isso no seu trabalho atual. E quarto passo, depois que você já começar a praticar um pouco dessa arquitetura de segurança, você já vai começar a se candidatar para as vagas. E aí, gente, cuidado com a síndrome do impostor. Ah, a vaga pede muita coisa que eu não sei fazer. Cara, se candidate. Às vezes a empresa, como eu disse, não existe um mercado pronto de arquitetos de segurança, não existe um curso pronto de arquitetos de segurança. Então, algumas empresas aceitam que você entre na vaga e eles treinem você da maneira como eles querem. Essa é a grande oportunidade da área de segurança da informação. Por ter falta de profissional, algumas empresas aceitam treinar você naquela função específica. Desde que você demonstre que tem um mínimo conhecimento, uma base, um fundamento, tem empresa que aceita receber e te dar o treinamento, pagar um curso, pagar uma certificação, comprar um livro. E aí você deve agarrar essa oportunidade, né, com as duas mãos e ir para frente, que com certeza você vai conseguir alcançar o seu objetivo e se tornar um arquiteto de segurança da informação, tá? Para a gente finalizar, como eu comentei no início do vídeo, muitos de vocês falam comigo, eu quero ser pentester, eu quero trabalhar com hacking, ethical hacker, quero trabalhar com segurança, mas em desenvolvimento de aplicativos de malwares e não sei o que. Gente, se vocês forem procurar vagas de pentester no mercado, vocês vão achar um número X de vagas. E as vagas de arquitetos, por exemplo, é um número muito maior. É um número, assim, como é que eu posso te dizer? As empresas precisam muito mais de arquitetos de segurança que não têm cursos específicos do que pentester, que tem dezenas de cursos, dezenas de formações. E hoje nós formamos no mercado mais pentesters do que a gente precisa. Tome muito cuidado com isso, porque vai chegar um momento onde a oferta de mão de obra qualificada vai superar a demanda e vai derrubar o preço dos salários, vai derrubar o valor do profissional. E aí vocês vão me perguntar, pô, e agora? O que eu faço? Agora, meu amigo, você deveria ter pensado nisso antes. Então, dá tempo ainda de você talvez focar numa área diferente, como a de arquiteto de segurança, e se dar melhor do que trabalhar como pentester, tá ok? Muito obrigado pelo vídeo de hoje, por ter me acompanhado até aqui. Se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E se você quer que eu fale sobre outros assuntos, também deixa aqui nos comentários para que eu possa saber e criar um conteúdo específico para você. Você que chegou até aqui o final comigo, digita aqui nos comentários CREA, que é o Conselho Regional dos Arquitetos, só para a gente causar uma confusão aí na galera que vai ler os comentários e vai falar, mas o que ele está falando de CREA no arquiteto de segurança da informação? Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.